Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, a partir do versículo de número 6, encerraremos no versículo de número 11. Este mês aqui na nossa igreja está sendo trabalhada uma série. No primeiro domingo foi falado sobre a ressurreição de Cristo. Neste domingo nós falaremos agora sobre a ascensão de Cristo. No próximo domingo será falado sobre Pentecostes, ou derramar do Espírito. E no último domingo será falado sobre missões, o envio da igreja. Então, se você perdeu o primeiro domingo, lhe convido a ir lá no YouTube, colocar o nosso culto e ouvir a mensagem do reverendo Vanderlei. E se aqui você está e percebeu que algum irmão que você tenha uma consideração, um apego, depois encaminhe o link do YouTube e fale para ele, não perca a pregação, pois é uma série que está sendo trabalhada. Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Conceda-nos, ó Deus, graça para compreendermos o texto que foi lido e o Teu propósito. Ilumina não a nossa mente apenas, mas também o nosso coração, para que esta mensagem alcance o nosso intelecto e alcance também os nossos corações, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A ascensão de Jesus é uma das doutrinas mais importantes da nossa fé. Talvez eu e você, em algum momento da nossa trajetória cristã, nunca nos importamos tanto com esta informação, consequentemente com esta verdade teológica. Com frequência, nós fazemos alusão à morte expiatória de Cristo, fazemos alusão à sua ressurreição, pois se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, vã é a nossa fé. Fazemos referência ao derramar do Espírito. Fazemos referência à grande comissão, mas certamente pulamos este informativo e esta verdade, porque
parece-nos que esta informação não tem tanta valia. E essa noite, você que está aqui, você que nos assiste pelo YouTube, vai ter, juntamente comigo, o prazer de desfrutar nesta verdade e entendermos o porquê ela é tão importante assim. Primeiro, para a gente compreender esta verdade, nós precisamos conhecer a estrutura teológica do livro de Atos. É bem verdade, os senhores sabem muito bem, que o livro de Atos era, no princípio, o mesmo livro de Lucas. Lucas, que é o escritor tanto do seu evangelho quanto de Atos, escreveu de forma inteiriça um único livro. Por uma questão de conveniência canônica, quando esta Bíblia aqui, no seu início, começou a ser formulada, os livros, ou o livro fora dividido, a fim de adequação apenas. Então, quando eu e você lemos o livro de Atos, nós estamos lendo uma parte do escrito único do evangelista Lucas. Por conta de uma conveniência canônica, fora separado. E essa separação trouxe algumas contribuições. Dentre elas, a formulação estrutural da sua teologia, já que eu e você conhecemos o livro de Atos como o único livro histórico, canonicamente falando, no Novo Testamento. Quando a gente tira o livro de Atos do escopo canônico do Novo Testamento e fazemos uma leitura ou uma imersão exclusiva no livro, nós vamos perceber que de forma proposital a separação canônica trouxe uma contribuição a fim de que o primeiro capítulo não fora posto ali por acaso. Poderíamos iniciar o livro de Atos a partir do segundo capítulo. Mas por que o propósito canônico de iniciar no primeiro? Por conta desta doutrina e desta teologia que nós estamos trabalhando essa noite. Seria impossível falar sobre derramamento do Espírito, falar sobre a missão da igreja, se Jesus não tivesse ido assunto aos céus. Pastor, significa então que a morte expiatória e a ressurreição de Cristo não poderia ter força suficiente para essas outras questões posterior? Não teria. Porque a consolidação da verdade de Cristo como Deus, de Jesus como Messias, está implícito no fato da sua ascensão. Ascensão por quê? Porque Ele volta ao Pai. Ascensão por quê? Porque é uma decisão exclusiva e uma ação voluntária do próprio Deus encarnado voltar ao céu. Ele não foi levado ao céu, ele se dirigiu ao céu. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Existe uma doutrina que não é apenas uma doutrina romana, também é uma doutrina protestante, apesar de quase nós não tratarmos sobre ela, que é a Mariologia. Dentro da Mariologia romana e não protestante, faça essa divisão rápida aí na sua mente, existe uma teologia chamada de Assunção de Maria. Ela foi assunta aos céus para os romanos, não para nós protestantes. Repito, para os romanos, não para nós protestantes. Por que se diz Assunção de Maria e Ascensão de Jesus? Porque a ascensão fala de voluntariedade, de poder que submerge e emerge de si mesmo para esse feito. Por que se fala Assunção de Maria? Porque ela não vai voluntariamente na teologia católica, ela é levada. Jesus não se trabalha com a assunção, ele não é levado. Jesus se trabalha com a ascensão, ele vai porque ele é o próprio Deus.
Se ele assim não tivesse feito, seria comprometido uma das áreas mais importantes da cristologia, que é justamente a sua deidade. Jesus é Deus. Então, quando ele morre, ele se entrega. Quando ele ressuscita, ele mostra que é o próprio Deus. Mas quando ele vai assunto aos céus, esta verdade ela é declarada a todos nós que aqui estamos. Então essa é a primeira realidade dessa doutrina tão importante. A doutrina da ascensão convalida a deidade de Jesus. A doutrina da ascensão convalida a deidade de Jesus. Se Jesus não fosse assunto aos céus, a sua deidade estava comprometida. Ou seja, abriria uma interrogação se de fato ele era Deus ou não era, se de fato ele é Deus ou não é. Então essa verdade implica em dizer, não há missão sem ascensão. Por isso que de forma proposital Atos dos Apóstolos começa com essa informação. Não há derramar do Espírito se não houvesse ascensão. Não há igreja sem Cristo entronizado. Então essas três verdades estariam comprometidas se Jesus não fosse assunto aos céus. Segundo, por que Jesus foi assunto aos céus? Jesus foi assunto aos céus para reinar como mediador. Agora olhe para mim aqui. Alguém poderia então fazer uma crítica teológica e dizer que Jesus volta para os céus com uma espécie de fuga. Ele foge para os céus e nos abandona. Esta não era a preocupação dos discípulos? Se o Senhor voltar, ficaremos sós. E ele diz, eu irei, mas enviarei o... Então só há consolador se ele for. Então Jesus não foge para o céu. Jesus é entronizado. Agora preste atenção nessas palavras de Francis Turretin, um teólogo da escolástica calvinista. Ele diz, Cristo não recebeu novo poder, mas passou a exercer publicamente o reino que conquistou. Então por que Jesus vai ao céu? Jesus vai ao céu para ser este mediador. E como mediador, ele não recebe um novo poder. Pastor Bruno, então Jesus vai para o céu e agora ele então é glorificado e coroado como Deus? Não, porque isso seria gnosticismo. Nós não somos gnósticos. Jesus, quando ele volta para os céus, ele não recebe um novo poder. Entretanto, ele passa a exercer de forma pública o reino que ele conquistou. Então não haveria reinado de Cristo e, consequentemente, missão da igreja, se Jesus não volta. Porque o poder, apesar de não ser novo, ele ser Deus de eternidade a eternidade, agora há uma pública confissão de que ele tem todo o poder e de que ele governa. O governo de Cristo não vai se iniciar. O governo de Cristo já se iniciou quando ele subiu. E esta verdade ela é tão fantástica porque existe um outro teólogo chamado Petrus van Maastricht, que também é um teólogo da escolástica reformada, que ele diz, o mediador age segundo suas duas naturezas. Assim quem sobe é a pessoa do Filho segundo a natureza divina e também segundo a natureza humana. Quando ele exerce publicamente o seu poder de mediador, ele não só exerce como um Deus que não conhece a realidade e a natureza do homem. Ele não exerce governo de fora da realidade humana. Ele exerce governo a partir também da natureza humana. Cristo não vai assunto aos céus perdendo esta materialidade.
É por isso que o seu governo não é um governo aquém da realidade que eu e você como igreja vivemos. É por isso que o seu governo não é um governo longe das nossas necessidades. Cristo sentiu as nossas necessidades, porque Ele também é homem. E aí você diz assim: Bruno, então como é que a gente faz essa divisão das naturezas divinas? Não tem como. Eu gosto da expressão Dr. Karl Barth, porque ele diz assim: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não há porcentagem estipulada. O nome disso é união hipostática. As duas naturezas estão juntas de forma que não podem ser diluídas. Então, quando Jesus vai assunto aos céus, Ele inaugura uma realidade nos céus, apesar de sempre ter tido o poder como aquele que governa todas as coisas. Que coisa chata, Bruno. Você pode até achar chato, mas você canta isso quase todo dia. Você pode até achar chato, mas você canta isso nos louvores que você louva aqui na igreja. Quando você diz que Jesus é Deus, quando você diz que está glorificando a Jesus como cantamos, quando você diz que Jesus irá voltar, quando você diz que Jesus governa sobre todas as coisas, quando você posta no Instagram ou no seu WhatsApp aquela frase de efeito: Jesus está no governo, Jesus está no comando, Deus está no comando. Quando você posta essas coisas, tem uma teologia embutida aí, e nós estamos aprendendo ela essa noite. Então Jesus, quando volta para o céu, Ele não recebe um novo poder, mas Ele inaugura uma nova realidade mediadora que não existia antes. Quando Jesus volta aos céus, Ele volta com um corpo, glorifica a materialidade no céu. Quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, nós veremos as marcas dos cravos em suas mãos. Quando estivermos nas bodas do Cordeiro, nós veremos as marcas dos açoites que Cristo recebeu. Ele não volta ao céu e deixa essa natureza, Ele inaugura uma natureza glorificada no céu. É por isso que eu e você podemos ter a certeza de que um dia esse corpo será transformado, e assim como Ele é, nós também seremos. A mediação de Jesus não é uma mediação a parte da nossa realidade. A mediação de Jesus não é uma mediação como aquele que foi assunto aos céus, de alguém que simplesmente volta ao céu. É o Deus homem levando a nossa humanidade ao trono. Você já parou para perceber isso? Você já leu o que está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Projeta para a gente. Eu vou perder esse tempinho, aliás, ganhá-lo com vocês. Projeta Efésios capítulo de número 2, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, vai passando, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos comigo. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Pela graça sois, versículo 6, e juntamente com Ele nos então doutrina da morte, da ressurreição e agora, e nos fez assentar nos lugares celestiais então quando Jesus sobe aos céus, Ele não só leva essa natureza consigo,
mas ele também leva a nossa natureza com ele. A nossa humanidade está entronizada nos céus com Cristo. Ele governa a partir dessa realidade para a gente que tem esta realidade. Este amor com que ele nos amou o fez encarnar, conhecer a nossa realidade e levá-la ao céu, para que em seu trono ele governasse gente como você e entendesse como você entende. É isso que Jesus fez. Ele leva com ele a nossa humanidade e entroniza ela no céu e se assenta com ela no trono. Quando Cristo ascende, não é apenas o Filho de Deus voltando para a glória, é o Filho do homem levando a nossa humanidade até o trono. Existe carne humana na glória, existe um Deus que também é homem governando o universo. Você entende agora por que ele é mediador? Porque só pode mediar algo quem se faz daquilo que media. O pecado fez isso. Deus, nós. Então ele encarna, passa a ter a nossa matéria, a nossa humanidade, a nossa natureza e volta ao céu para governar todas as coisas como mediador. Segundo, Cristo ascendeu para interceder e sustenta a nossa salvação no presente. Se no primeiro ponto ele nos leva, ou leva a nossa humanidade ao trono, no segundo, ele nos leva ao altar celestial. Dr. Ehrman diz: ao ascender, Cristo entra no verdadeiro Santo dos Santos para aplicar continuamente a redenção. O mesmo doutor que eu citei agora há pouco, Petrus van Maastricht, afirma: a obra de Cristo não terminou na cruz, ela continua no céu. A ação expiatória de Jesus foi feita na cruz. A nossa justificação foi feita na cruz. Mas Jesus também é o nosso Ok. Então, como ele é o nosso intercessor, ele na cruz ofereceu o sacrifício. E no céu, ele aplica esse sacrifício. Se ele não vai assunto aos céus, não haveria intercessão. O que é intercessão? Intercessão para nós, como crentes, é eu me colocar em oração por alguém, sim ou não? Sim. Eu vou interceder pela minha família. Como gostam os pentecostais, vou me colocar na brecha. Você já ouviu essa expressão? Coisa de crente, né? Colocar na brecha. Estou orando pela vida de fulano. Incessantemente. Estou na brecha. Atalaia. Intercessor. Inclusive, é importante ter intercessores na igreja, pastor. É importante. É algo que a gente precisa, inclusive, se não pensar porque já está pensado, estabelecer. Intercessores. Intercessão não é só aquele pessoal das igrejas mais church, né, em pé, com a mão estendida durante o culto. Não é isso. Mas é sala de oração, relógio de oração e coisas que a gente já faz, mas de um pouco mais aplicada. Isso é intercessão, mas a intercessão de Cristo não é exclusivamente isso. A intercessão de Cristo não é alguém que está orando por mim e por você. A intercessão de Cristo é alguém que está apresentando diante do Pai a justiça que ele aplicou na cruz. Em um tribunal, se Deus olha para nós e diz, está condenado, ele está sendo justo, sim ou não? Óbvio. O que nós merecíamos segundo as Escrituras? A condena
Então Jesus desce, morre, ressuscita, vai assunto aos céus, leva consigo a nossa natureza, mas também leva consigo as nossas demandas. E essas demandas implicam em salvação. Se Deus, num tribunal, decidisse nos condenar, Jesus poderia mostrá-lo, e aqui eu estou falando de forma metafórica, tá? Mostrar os cravos de sua mão e dizer: Pai, eu morri por eles. A ira que deveria cair sobre eles caiu sobre mim. Então a intercessão de Cristo é Ele convertendo em misericórdia a justiça aplicada. Porque se essa justiça fosse aplicada a nós seríamos condenados. Então Ele intercede por nós diante de Deus, para que a misericórdia seja aplicada no lugar da justiça, porque Ele pagou na cruz o preço por nós. Então no céu, Ele continua aplicando o seu sacrifício. E aqui é uma linguagem totalmente jurídica e metafórica. Não é que Jesus fica lá, os irmãos estão entendendo, não é uma igreja instruída, Jesus fica lá toda hora: aqui Deus, aqui Deus, aqui Deus. Isso é uma linguagem. Então essa intercessão de Cristo é a intercessão de alguém que, diante do Pai, aplica sobre si a justiça e converte essa justiça em misericórdia. Se Jesus não tivesse ido assunto aos céus, essa verdade não estaria estabelecida sobre a sua igreja. E Ele só faz isso porque Ele carregou consigo para os céus também a nossa natureza. Agora, terceiro, Cristo ascendeu para estar presente e governar a sua igreja pelo Espírito. Agora vem o paradoxo mais interessante dessa verdade. Ele foi para estar. Preste atenção aqui, para você não perder. Francis Turretin diz: o corpo de Cristo está no céu, mas sua presença é real pelo Espírito. O paradoxo é de que ele vai para permanecer. Então essa sua ida também inaugura uma verdade, que é a sua presença, não visível, não local, mas real e operante. Cristo não está menos presente, Ele está mais profundamente presente pelo Espírito. Então quando Ele vai assunto aos céus, quando Ele é assunto aos céus, Ele se torna mais presente do que se aqui Ele ficasse, porque Ele envia na sua ascensão o Espírito, que é o próprio Deus presente de forma real na vida da igreja. E aí eu posso falar isso tranquilamente. Sabe por quê? Porque nós somos sacramentais, muito tranquilamente. Quando é que o Espírito e a presença real de Cristo está na igreja? Quando a igreja está reunida pela fé. Quem disse isso foi o Dr. João Calvino. Mas ele também está presente quando nós participamos do que, gente? Da Eucaristia, da Santa Ceia. Quando nós consagramos os elementos, nós chamamos isso de presença real. Ele se faz presente para que quando você coma do pão e beba do vinho, você coma e beba da sua carne e do seu sangue e seja alimentado espiritualmente. Então, o Cristo que foi, também está. Se ele não tivesse ido, a sua presença não seria verdade em toda a igreja. A igreja só é alimentada pelo Espírito Santo porque Ele foi. A ascensão não afastou Cristo, ela tornou presente de forma mais profunda, porque agora Jesus não está como um homem caminhando ao seu lado, o próprio Deus habita dentro de você. Então não é alguém que está de fora convivendo, é alguém que está vendo, vivendo e participando juntamente com você das tuas dificuldades, das tuas agonias, das tuas realidades, das tuas demandas. É alguém que convive com você, é esse Espírito que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós chamamos isso numa linguagem teológica de filioque. Filioque é o Espírito que procede do Pai, também procede do Filho. O
Deus encarnado em espírito está dentro da sua igreja. Você pode sair daqui hoje: eu não entendi nada que o pastor Bruno pregou, mas uma coisa eu entendi: o Espírito de Deus está em mim. Aonde eu estou, Ele também está. Essa verdade é eterna. Antes com alguns, agora em todos os seus. Antes visível, agora poderoso e interior. A igreja não está abandonada. Vocês não estão sozinhos. Cristo está realmente presente. Ele está conosco. Os meios de graça são encontros reais com eles. A ascensão não criou distância, gente. Criou profundidade. Você nunca estará sozinho. Poderia até fazer como alguns, né? Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu não vou dizer isso não. Vou dizer para você dizer para si mesmo, em voz alta, e onde você está, as seguintes palavras: eu não estou sozinho. No 3, diga isso bem forte. 1, 2, 3. Agora diga: nós não estamos sozinhos. 1, 2, 3. Nós não estamos. Essa verdade, ela só é verdade porque Jesus voltou para o céu. Podemos concluir então que Cristo reina sobre todas as coisas. Podemos concluir que Cristo intercede. Cadê meu tecladista? Minha tecladista maravilhosa aqui, vem aqui fazer um som no teclado aqui para a gente, por favor. Cristo intercede pela igreja, por nós. E podemos concluir: Cristo habita pelo Espírito em nós. Nossa humanidade já está no céu. Nossa salvação está sustentada. É por isso que uma outra verdade teológica que você pode ter: a tua salvação está garantida. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa que em todos os cultos, você sinta alguma coisa extraordinária. Se você sentir, glória a Deus por isso. Se em todo culto você se sente, sabe, preenchido, glória a Deus por isso. Você não precisa todo culto ser sensações gostosas, que eu gosto de tê-las, porque a salvação não foi só intelectual, ela também é dos nossos sentimentos, da nossa alma. Sentir a presença de Deus é bom demais. Mas você não precisa disso para afirmar para você que você está salvo e que sua salvação está garantida. Você não precisa todo tempo o pastor dizer isso para você. Essa verdade que você acabou de aprender nessa noite te dar a certeza de que tua salvação está sustentada, porque não é você que sustenta ela, é o Cristo que foi assunto aos céus e levou a sua natureza consigo, que intercede por você e garante a sua salvação. É por isso que ainda que você peque, ainda que você balance, você não fique em paz, porque esse Cristo que foi assunto aos céus, mas que também está em nós, nos incomoda, dizendo: aí não é o seu lugar, isso não é para você, não fica aí, sai daí. Nossa vida está sendo governada. Fique tranquilo, você que nos assiste, você que está aqui nessa noite, fique em paz, porque tudo está no governo de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite que entraram aqui com preocupações, e o Espírito Santo está me conduzindo a dizer isso. Fique tranquilo, fique tranquila, o Senhor está no governo, porque Ele foi assunto aos céus, Ele está governando a sua vida. As notícias podem não ter sido uma das melhores, mas o Senhor continua no controle de tudo, e Ele não perdeu 1 milímetro sequer do seu governo.
Você pode ficar de pé comigo nessa noite?